E agora nós vamos direto acompanhar a live do governador Wellington Dias, ele que nesse momento realiza uma coletiva de imprensa de forma remota, de forma virtual, o momento em que ele está anunciando a proposta de flexibilização das regras de isolamento social e a reabertura das atividades não essenciais aqui no estado do Piauí. Essas regras serão submetidas à avaliação de nós, enquanto população, e ficarão disponíveis para que a gente possa opinar. Portanto, preste também atenção aí, acompanhe nesse momento a coletiva ainda dentro do Jornal da Costa Norte. Estradas, está ali nos entroncamentos, nas saídas das cidades, ajudando nesse importante trabalho. Pode passar? Nós temos uma situação em que isso ajuda a reduzir aquilo que era a previsão da transmissibilidade. Quando fizemos a primeira pesquisa, a gente estava com cerca de 4.000 pessoas e ali tinha cerca de 350 confirmados e 4.000 com coronavírus. Isso teve um crescimento grande, já elevou de 4 para 17.000, depois já reduziu essa queda para mais ou menos 2 vezes, veio para 36.000 e agora ela reduziu mais ainda. Significa que a expectativa, por exemplo, com base no que aconteceu há mais ou menos 8 dias atrás, o Piauí estaria com 103.000 casos de pessoas com coronavírus e a pesquisa encontrou 66.300 pessoas com coronavírus. Ou seja, essa curva mais baixa é um dos objetivos que queríamos alcançar. A última lâmina, por favor, tem com isso a condição da gente calcular a reprodução do coronavírus, né? A reprodução que já chegou a 2,8, depois 2,4, agora já na casa de 1,4, na Fundação Getúlio Vargas, 1,24 até mais baixo, na nossa pesquisa aqui do Estado, 1,4, 1,6, ou seja, bem mais baixa, e nós precisamos alcançar abaixo de 1, devemos receber desta quarta-feira a nova rodada de pesquisa e eu estou torcendo para que, com os programas que estamos fazendo, ter novamente uma queda nessa taxa. Eu destaco ainda, com muita alegria, e aqui agradeço a Deus e agradeço a todos que trabalharam para esse objetivo acontecer, nós conseguimos, de um lado, receber da Turquia, numa operação extraordinária, em que uma aeronave lá na Turquia conseguiu trazer para o Brasil respiradores para o estado do Piauí. São 170 respiradores que vão permitir a ampliação de UTIs, ou seja, 70 ali no HUT, ali numa posição firme do prefeito de Teresina, no sentido de garantir ampliação de leitos de UTI na capital. O Estado também trabalhando na capital e também em outras cidades, com 100 leitos vindo da Turquia e mais 80 leitos, já recebemos 20 ali, vindos de São Paulo, a partir de uma decisão judicial, e aqui agradeço ao doutor Plínio, a todos que trabalharam na nossa Procuradoria, todos que viabilizam essa operação, pessoas em aeronave, da saúde, enfim, da Justiça, lá de Osasco, o doutor Márcio Braga, aqui também da Justiça Federal no Piauí, para viabilizar as condições de entrega. Temos a expectativa de receber mais outros 60 respiradores e, com isso, a gente vai alcançar um patamar de 537 leitos com respiradores, leito de UTI, sala de estabilização, e ampliando assim a gente reduz a taxa de ocupação. A taxa de ocupação que já estrangulou vários hospitais como o da Universidade, o próprio HUT, hospitais como o Hospital de Picos de Parnaíba, que chegou a um patamar elevado, nós tivemos que fazer ampliação essa semana. Só para citar exemplos, Picos, nós tínhamos 10 leitos para todas as doenças que permanecem.
e agora já são 18 leitos, e agora vão para 25 leitos só para Covid-19. Picos, da mesma forma, já tinha lá instalado 6 leitos de UTI, agora a gente ampliou para 10 para as outras doenças, e ali mais 15 leitos, não é, numa perspectiva de 20 naquela região, mas também em outros municípios. Estou citando aqui apenas como exemplo no sul, no norte, mas também lá em Bom Jesus, em Corrente, em Cristalândia, em Piripiri, agora vamos ampliar mais ainda em Esperantina, enfim, Água Branca, um conjunto de municípios, Floriano, Uruçuí, para poder garantir as condições deste atendimento. Vejam, o que nós estabelecemos de critério? É preciso que haja uma capacidade na rede hospitalar, tanto de leito clínico, são cerca de 1.100 leitos disponíveis, como de leitos de UTI, sala de estabilização. Estamos com dados de ontem em 307, agora ampliando com esses novos respiradores para 537, reduzindo... Uma mulher dedicada, reduzindo a capacidade da nossa rede, que já tinha chegado a 62% de toda a rede, agora vai reduzir para 33%, 35%, não é, de taxa de ocupação de leitos e, ao mesmo tempo, tendo aí a curva no sentido já de uma estabilização e no sentido de redução, que é o que nós queremos, de a taxa de reprodução, ou seja, quantas pessoas têm infectadas? Lá atrás, quando tinha 66 mil na pesquisa, tinha dessas aí 34 mil que já estava com mais de 14 dias, não estavam mais infectando. 32 mil estavam transmitindo ainda o coronavírus. 34 não infectando e 32 ainda infectando, ainda com transmissibilidade. Para onde vai agora na próxima rodada? Nós estamos querendo que esses 32 mil possam infectar menos de 32 mil pessoas, ou seja, para garantir as condições, não é, de reduzir o número de pessoas infectadas. Como é que se faz isso? Repito, pessoas usando máscara, com higiene, pessoas em isolamento social, pessoas que são encontradas pelas nossas equipes, ali com exames, com a triagem que é feita, isso tudo ajuda para este resultado. É esse resultado que permite hoje aqui apresentar para você o próprio Piauí, que é o programa, que é a pactuação pela retomada organizada do Piauí Covid-19. Então, hoje nós apresentamos, como eu disse, para o COI, e agora aqui com o secretário Antônio Neto, que é o secretário de Planejamento, que acompanha juntamente com o secretário Igor do Desenvolvimento. O Antônio Neto está coordenando essa parte de saúde, a parte social e a parte da economia, ou seja, mas ele centralizou esse conjunto de ações que envolve a Secretaria do Desenvolvimento, a Secretaria de Saúde, com mais a área social. A nossa vice-governadora tem trabalhado, inclusive, os fatores que são de grande risco, como questões psicológicas, pessoas nesse período estão aí afetadas e precisamos a gente mudar isso. Aliás, eu tenho apelado aos meios de comunicação para a gente ter um foco, não é, que não seja, não é, de um lado de colocar a realidade do risco, mas as pessoas precisam ser estimuladas a, tendo um sintoma, procurar a rede de saúde para o tratamento. Muita gente, infelizmente, está chegando nos nossos hospitais já numa situação muito, muito grave, onde ali dificulta, inclusive, o tratamento. Veja que tem pessoas com 80 anos, com mais de 100 anos, que conseguem chegar mais cedo, consegue ser tratado e consegue ser recuperado. Então, a rigor, a idade é um fator de risco, mas também aqui é possível vitória, o tratamento, as condições de tratamento da Covid de saúde, independente da idade. Né? O Covid atinge os mais jovens, atinge os mais idosos. As pessoas que têm comorbidades,
que são cardíacos, diabéticos, também chegando mais cedo, são tratadas, recebem altas. Então é esse estímulo que eu quero dar para que possamos todos procurar a rede de saúde. E aqui as regras que serão apresentadas, elas têm o lado propriamente da saúde, ela tem a proteção aos trabalhadores, aos administradores, aos empresários, ela tem a preocupação com os clientes, com os fornecedores, ela tem uma preocupação, não é, de qual é a situação de organização lá do município. Esse município, numa retomada, tem capacidade de fiscalização, está fazendo as barreiras, está fazendo a testagem, já chegou a mais de 2% na testagem, que é uma das regras que estamos colocando. A equipe do programa de saúde, da atenção básica, aderiu ao programa Busca Ativa, está operando, tem cuidado das pessoas que precisam de entrar em quarentena. Então, são essas alternativas que nós estamos colocando e acreditamos elas são de grande importância para garantir aqui que a gente tenha bons resultados. Eu quero, com essas palavras, passar para eu acho que o Antônio Neto, acho que inicialmente pode ser, ou já para a Tatiana, Antônio Neto. A Tatiana, governador, apresentar o protocolo nessa ideia, e depois eu posso, ou então eu posso fazer depois uma síntese rápida do pró-retomada, do pró-Piauí. Então, a doutora Tatiana, com a palavra, para ir de forma sintética, poder aí apresentar, dentro do pró-Piauí, os protocolos. Esses protocolos nós aprovamos agora há pouco, ele vai para a consulta pública, ele está disponível já a partir de hoje, vai para a consulta pública para receber crítica, para receber sugestões até essa próxima sexta-feira, e nós já estaremos nesse período trabalhando com as entidades dos trabalhadores, as entidades empresariais, acompanhado por um comitê de especialistas para que a gente tenha uma saída segura. Eu, antes de passar ao doutor Tatiana, eu digo apenas que a decisão, quem vai dizer o momento dessa retomada é exatamente o atendimento daquilo que estabelecemos de critério, ou seja, taxa baixa de reprodução, de transmissibilidade do coronavírus, do outro lado, uma capacidade de atendimento na rede hospitalar, são os dois principais pontos. Nós vamos ter uma dimensão regional, onde cada município, cada região vai receber uma classificação, cada área do setor econômico, nós vamos colocar um peso de 30% para o destaque econômico daquele setor e de 70% para os riscos na área da saúde, no risco. E vamos fazer a partir daí a classificação de baixo risco, médio risco, alto risco, de acordo com a realidade de cada um. Então, doutora Tatiana, eu quero aí lhe passar e lhe agradecer a toda a equipe que, junto com a senhora, com os municípios, a área federal, todos pela CEPLAN, pela Secretaria do Desenvolvimento, todas as áreas que trabalharam de forma incansável aí para esse momento de hoje. A senhora com a palavra. Bom dia a todos. Colocar para todos que estão nos ouvindo que esses protocolos, que são as medidas sanitárias a serem adotadas, foram construídas pela Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Secretaria de Planejamento e demais parceiros, como o governador colocou. Quais são os protocolos? Nós temos um protocolo geral. Esse protocolo geral, ele estabelece medidas para empregadores, proprietários e gestores, para trabalhadores e para clientes. Então, nós temos no protocolo 3 segmentos que vão cumprir as medidas recomendadas por quem? Pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Secretaria Estadual de Saúde do Piauí e pelas secretarias municipais dos 224 municípios. Esse protocolo tem como medidas, recomendações para o empregador, desde a questão do grupo de risco, os EPIs que devem ser utilizados, a questão dos resíduos,
as medidas sanitárias como alerta, a questão da acessibilidade. Então, dentro de todas essas orientações ao empregador, o trabalhador também vai ter que cumprir medidas. Lembrando que o trabalhador, as medidas começam ao seu deslocamento de casa, como o seu retorno à sua residência. E também aos clientes, as pessoas que vão procurar nesse momento os serviços não essenciais, elas vão receber primeira orientação: fique em casa. Caso haja necessidade de sair, que ele cumpra, se planeje para ir ao comércio, prevendo o que ele vai realizar para que, de maneira bem objetiva, ele não tenha uma delonga nessa aquisição que ele vai fazer. Os outros protocolos são protocolos específicos. Serão construídos 22 protocolos específicos. Nós já construímos 12 protocolos. Esses protocolos serão submetidos, como o governador colocou, a todas as categorias para discussão, e as empresas elas serão divididas em duas situações: empresa com menos de 20 trabalhadores, e eles vão fazer um protocolo de segurança sanitária e de contenção ao Covid, chamado protocolo simplificado, de forma bem objetiva. Já está disponível esse protocolo para ele seguir, e ele vai anexar a um aplicativo para que nós tenhamos condição de acompanhar as medidas que estão sendo conduzidas pela empresa e que possa se monitorar se está havendo crescimento ou não do número de pessoas adoecidas naquele local. Temos o protocolo que é para as empresas com mais de 20 trabalhadores, onde a responsabilidade aí ela será partilhada, não só mais com o representante da CIPA, mas a CIPA, o Serviço Médico Especializado de Saúde das empresas, como também deve constar no seu plano de saúde ocupacional, tendo em vista que esse plano ele tem o risco biológico, onde está incluído o risco 3 do Covid. Então, em linhas gerais, são mais ou menos essas situações que estão contidas nos protocolos. Com a palavra, o Antônio Neto. Bom, boa tarde a todos e a todas, população do Piauí, todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós gostaríamos, governador, de pedir sua permissão para fazer uma rápida síntese do programa de retomada organizada de enfrentamento ao Covid, né, que nós estamos chamando de Pro-Piauí, que é um programa que visa exatamente fazer um plano de ação organizado e articulado pelos mais diversos segmentos do Estado, que se propicie uma flexibilização das atividades econômicas, uma volta das atividades econômicas de forma planejada, estruturada e organizada. Esse programa está sendo coordenado e dirigido, construído pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Saúde, a CESAP, com um apoio fundamental da Diretoria de Vigilância Sanitária Divisa, na pessoa da doutora Tatiana. Então, ela apresenta os pressupostos básicos da flexibilização, que a doutora Tatiana já até alinhou alguns. Eu não sei se a doutora Tatiana poderia aí compartilhar o slide que tem essa apresentação, que a doutora Lies lhe passou. Se não tiver, eu vou apresentando aqui rapidamente, porque tem alguns gráficos para as pessoas entenderem. Bom, os pressupostos básicos, né, para a gente fazer qualquer flexibilização é aquele: primeiro, a transmissão do vírus deve estar absolutamente controlada, né, com notificações epidemiológicas oficiais, inquérito epidemiológico semanal, é o que está sendo feito. O risco de um surto deve ser minimizado, em especial em ambientes como instalações e área de saúde. Medidas preventivas devem ser implementadas em locais de trabalho, escolas e outros locais onde há circulação de pessoas. E aqueles 6 pilares tradicionais que devem nortear qualquer medida de
de flexibilização, ou seja, o risco de importação do vírus, a sociedade deve estar, fundamental isso, plenamente educada, engajada, empoderada, para aderir às novas normas de convívio social. É aquilo que está se chamando de o novo normal, ou seja, não vamos ter mais uma situação de convivência igual a que nós tínhamos antes da pandemia. Vai se mudar totalmente as relações sociais, onde o fator principal é exatamente a questão da prevenção e do combate ao Covid. O controle da doença, que exige ações conjuntas integradas entre os mais diversos órgãos setoriais, e é isso que está sendo feito pelo nosso governo. O governador tem feito esse trabalho de articulação com os demais segmentos, com a associação dos prefeitos municipais, as parcerias com os órgãos, está o exemplo excepcional da parceria com a Prefeitura de Teresina, né? E uma série de ações que está sendo feita. Então, nós fundamentamos a doutora Tatiana. Bem, nós acompanhamos aí parte da live da coletiva de imprensa de forma virtual, de forma remota, conferida pelo governador Wellington Dias e a sua equipe nesse exato momento, aí pelas impressões que a equipe e o próprio governador falou, como que a gente vai agora se manifestar depois dessa pandemia. Certamente as relações já mudaram, vão continuar com mudanças e a gente precisa cada vez mais conhecer essas precauções que estabelece agora, como muitos têm classificado, como esse novo normal. Não é? Como é que vai ser esse novo normal a partir de então, a partir dessa mudança de relações estabelecida por conta dessa pandemia. E aí o governo ele vai disponibilizar agora a partir das próximas 72 horas a minuta desse protocolo geral de recomendações, né, higiênico-sanitárias com enfoque, né, ocupacional frente a essa pandemia, para que a população ela possa conhecer. É de suma importância que cada cidadão piauiense reserve um minuto do seu dia para a leitura desse documento, para que você saia de casa, para que você tome as precauções devidas, para que você possa orientar as pessoas, a sua família também da forma mais devida possível. Então, essas recomendações, elas são para empregadores, para trabalhadores, para clientes e para a sociedade em geral. Tem como foco principal essas 4 classes de pessoas. Não estamos tratando apenas de uma mera retomada econômica, de atividades econômicas, mas também de atividades sociais. Pelo visto aí, a live ainda não terminou, mas dá a entender de que o decreto, não é, que estipula o isolamento social no estado do Piauí, que vai até o dia 7, vá realmente só até essa data e que a partir daí o governo do estado já possa determinar essas novas regras que estão estipuladas aqui na minuta, não é, para serem conhecidas por toda a população e todos passem a adotar essas medidas de segurança.